Olá, irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar início a mais um estudo. Dessa vez eu quero falar com vocês a respeito dos dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, onde você tem Israel no Reino do Norte e Judá no Reino do Sul. Eram formados pelas 12 tribos, né, que Davi unificou e que também ficou sob o reinado de Salomão. Então, as 12 tribos que compunham a nação, né, de Israel, e que foram unificadas por Davi e continuaram unificadas até o reinado de Salomão, se dividindo no reinado do filho de Salomão, chamado Roboão. Então as 12 tribos são essas que vocês estão vendo no vídeo. E vamos contar o início dessa história, onde acontece essa divisão. E o porquê de acontecer essa divisão. As perguntas que saem desse texto, elas são muito importantes e nós precisamos entender conforme o próprio texto nos fala. Nós acreditamos numa resposta literal do texto. Nós não fazemos uma interpretação alegórica do texto. Nós cremos numa interpretação literal, baseada inclusive na reforma, né? De que nós precisamos ter uma interpretação literal do texto, não alegórica em todas as partes do texto bíblico. Quando o Senhor fala uma coisa, é aquilo que ele realmente respondeu. Então a divisão das tribos, né, 10 tribos ficando com o Reino do Norte e 2 tribos com o Reino do Sul, foi provocada pelo pecado de Salomão. Isso fica muito evidente no texto. Você tem que ler 1 Reis capítulo 11 e você vai entender por que Deus separa Israel e Judá. Então, há uma explicação direta no texto. Você não precisa de uma leitura muito aprofundada. Então, se você ler o texto diretamente, você já vai compreender. Então, por que Deus separou Israel de Judá, dividindo as tribos no Reino do Norte e no Reino do Sul? Porque Salomão pecou. Salomão, ele se tornou um rei idólatra. E no verso 11 do capítulo 11 de 1 Reis, fica muito claro isso. O Senhor avisa Salomão. Disse o Senhor, pois, a Salomão: porquanto ouvi isto em ti, que não guardaste a meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Olha só, Deus avisando a Salomão, nesse texto do verso 11, que vai rasgar dele o reino. E essa palavra rasgar é importante, porque é o que realmente acontece. O reino não é tirado de Salomão, o reino é rasgado, é dividido, rasgado ao meio, né? A tradução diz rasgado ao meio, mas não sai 6 tribos para cada lado, e sim são 10 tribos no Reino do Norte e 2 tribos no Reino do Sul. Mas no desenrolar do texto, você vai vendo que isso vai acontecendo algumas coisas no texto e ao longo da história que vão modificando, porque a vontade de Deus é soberana. Então, esse texto é muito simples e nós vamos fazer uma leitura e um estudo apontando para isso. No verso 33, mais uma vez Deus aponta a razão principal de ter feito a divisão, por causa da idolatria. E no texto é citado os deuses a qual Israel estava adorando. Deuses terríveis, olha só o texto. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemes, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos Amonitas. Esse Milcom é o Moloque. Chegou o ponto a idolatria em Israel que os hebreus estavam sacrificando seus filhos a Moloque, o deus dos Amonitas. Então, olha, chegou a um nível de idolatria tão grande que estavam sacrificando as crianças hebreias. Então, Deus se irou profundamente com Israel. Essa é a razão principal, a idolatria. E vamos continuar lendo o texto. E não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos e para guardarem os meus estatutos e os meus preceitos, como fez Davi seu pai. Então, olha o que Deus fala com Salomão. Exatamente isso, que por causa da idolatria. Salomão casou-se com mulheres idólatras.
e acabou seguindo aos deuses das mulheres, e Deus falou para ele não fazer isso. Então, quem conhece a história, que se você leia o texto, aprofunde o seu estudo. A intenção é fazer você sempre estudar o texto. E olha o que Deus promete a Salomão: todavia não tomarei da sua mão o reino todo, mas deixá-lo-ei governar por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino e to darei a ti, isto é, as 10 tribos. Todavia a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome. E Deus realmente cumpre isso, faz a divisão, 10 tribos ficam no norte e dá uma tribo a Roboão, que é Judá, e ele dá a Benjamim a Judá. Então como é que isso acontece? Isso acontece dessa maneira: se torna o reino do norte a casa de Israel e o reino do sul a casa de Judá, com Judá e Benjamim. Então uma tribo foi dada a Roboão, filho de Salomão. Ele era de Judá e foi dado Benjamim a ele, ou seja, não está contando a própria tribo. Então é nesse entendimento que nós temos que ter. Foi dado uma tribo, a tribo de Judá, que era a casa de Judá, que governava o reino do sul. Então, isso de fato aconteceu. Porém, nós temos uma situação acontecendo que quem assume o reino do norte é Jeroboão, servo de Salomão, como diz o texto do verso 11. E Jeroboão, ele mantém as práticas idólatras. E o que acontece com o povo? Vamos dar uma olhada no que acontece com o povo. O povo migra para o reino do sul. Aquele povo fiel das 10 tribos migram para o reino do sul. Jeroboão proíbe a adoração ao Senhor e expulsa os levitas do reino do norte, para que eles não adorem ao Senhor, e os levitas vão para o reino do sul, vão para Judá. Jeroboão faz bezerros de ouro e diz que esse bezerro de ouro que tirou do Egito. Então há idolatria no reino do norte, e o que fez Deus separar os reinos do norte e sul foi idolatria, nada mais. Então você pode falar: mas um efraimita governou a casa de Israel. Sem dúvida, um efraimita governou a casa de Israel. Então isso tem uma ligação com a promessa feita a Abraão, com a promessa feita a Isaac e a Jacó. Jacó abençoa Efraim como sendo muitas nações. Sem dúvida, Deus iria cumprir a promessa que fez a Abraão, que repetiu a Isaac e confirmou a Jacó, sem sombra de dúvida. Mas Deus não iria incitar a idolatria para provocar uma divisão, para que cumprisse uma promessa que ele mesmo fez a Abraão, Isaac e Jacó. Deus não ia fazer uma coisa dessa. Então seria uma incoerência do próprio Deus. E Deus é um Deus maravilhoso, longânimo, e que não provoca em ninguém o pecado. Deus não provoca o pecado. Então, se você entende que Deus não provoca o pecado, você vai compreender que Deus não fez isso para cumprir uma promessa a Abraão, Isaac e a Jacó. Deus fez isso para demonstrar a insatisfação da idolatria de Salomão, idolatria do povo. E o que acontece é que os crentes fiéis a Deus estavam migrando para o reino do sul. Isso está claro em 2 Crônicas, capítulo 10, que diz assim: então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Ou seja, Roboão reinou sobre todo Israel. E mais uma vez no livro de 2 Crônicas, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim. Ou seja, o que estava acontecendo? Estava acontecendo isso aqui, olha. As tribos estavam migrando para o reino do sul. E quem ficou lá no reino do norte, na casa de Israel? Quem ficou lá no reino do norte foram esses que queriam permanecer na idolatria. Isso, irmãos, está registrado, essa migração
está registrado em 2 Crônicas, capítulo 15, 2 Crônicas 24, 2 Crônicas 30, 31, e você consegue confirmar isso nesses textos. Tem mais textos, mas você consegue entender que houve uma migração para o reino do sul, até no reinado de Zedequias. Então você tem essas informações todas na palavra. Você não pode deixar de considerar que todo Israel estava em Judá. Isso fica muito evidente. O reino do norte, a casa de Israel, ela foi dominada pelos assírios. E esses que ficaram no reino do norte se misturaram com os assírios. Nós temos aqui o início da dificuldade de relacionamento dos hebreus com os samaritanos. Acontece essa divisão e há o problema de relacionamento que nós vemos no Novo Testamento, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, era por causa dessa mistura, dessa idolatria que começa agora aqui nesse momento, né, da história de Israel. E há essa mistura em Samaria, onde Jeroboão edificou templos, edificou templos idólatras com adoração ao bezerro de ouro. Tudo isso fez Jeroboão. Ele expulsou os levitas. Então todo o reino passou, aqueles que fiel a obedecer a lei, obedecer a Deus, migraram para o reino do sul, para Judá. E nós vemos isso ao longo da história e dentro do contexto bíblico. E você dizer que judeu é um termo que está relacionado somente a Judá e Benjamim, isso não procede. Por quê? Porque eles foram chamados de judeu no cativeiro babilônico, onde quando Ciro mandou retornar, e foi chamado de judeu por causa da maioria do reino de Judá, como era chamado o reino de Judá. Então eles chamavam de judeu, mas acontece que todas as tribos estavam em Judá. Então não existe essa separação, e isso fica muito claro no Novo Testamento. Nós temos informações sobre isso também no Novo Testamento. O Novo Testamento é muito claro. Aí você encontra em Esdras capítulo 2 e 6, Neemias capítulo 9, capítulo 11, detalhamentos sobre a genealogia das famílias. Não estava apenas relacionando a tribo. Você tinha que provar a sua família. Então, quando você vê em Esdras e Neemias, eu coloquei aqui no vídeo para você fazer a sua consulta, a genealogia ela é muito detalhada. Então, toda a casa de Judá tinha Israel inteiro. Então você não tem como afirmar de que a casa de Israel ficou com 10 tribos. Isso também encerra um mito das 10 tribos perdidas de Israel. Isso não acontece, não aconteceu, isso não tem base bíblica. Por quê? Porque é confirmado pelo Novo Testamento. No capítulo 2 de Lucas, fala sobre Ana, a profetisa, filha de Fanuel, e é da tribo de Asser. Está escrito no texto de Lucas. No texto de Atos também, do apóstolo Pedro, olha só o que ele diz. Essa frase é uma frase contundente, o que mostra que não há simbolismo, né, entre a casa de Israel e a igreja. Não há esse simbolismo. A interpretação de casa de Israel, em toda vez que se cita casa de Israel no Antigo Testamento, se fala de 12 tribos. Ninguém pode negar isso. E quando Pedro cita no livro de Atos, no capítulo 2, toda a casa de Israel está se referindo às 12 tribos. Porque isso ficou confirmado ao longo da história, ao longo dos livros de crônicas, de Esdras, de Neemias, Esdras e Neemias, genealogias detalhadas. E quando ele fala que saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, se há um simbolismo de casa de Israel com a igreja, então o que Pedro está dizendo aqui não faz o menor sentido, porque a igreja não crucificou o Senhor. Então não tem sentido nenhum fazer esse apontamento. O apóstolo Paulo, ele também faz a referência a 3 tipos de povos completamente diferentes, e não há como
fazer uma diferenciação sem considerar o que Paulo coloca. 1 Coríntios 10, 31, 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja, assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Olha só que interessante. Há um reconhecimento de 3 tipos de povos: judeus, gregos e igreja. São 3 povos diferentes. Então, nós não podemos dizer que há uma substituição da igreja por Israel, pelos judeus, nem de que há uma união de judeus com a igreja, apontando para a casa de Israel como sendo um simbolismo da igreja. Então, isso está muito claro nos textos bíblicos. Isso dá uma modificação quando você compreende isso. Isso dá uma modificação no seu entendimento de Romanos 9, 10 e 11, onde fala da restauração de Israel. Paulo está falando da restauração futura de Israel. Ele está dando um ânimo para aqueles que recebem a carta, dizendo que Deus não se esqueceu do seu povo, não rejeitou o seu povo. Deus não vai deixar Israel adormecido, e Deus vai fazer uma restauração futura. Esses judeus que foram espalhados, eles têm um propósito para as profecias do fim dos tempos. Então não entenda que a casa de Israel seria a igreja, porque quando Pedro fala que toda a casa de Israel crucificou ao Senhor, você pode já entender que não foi a igreja que crucificou o Senhor, né? Não podemos apontar, a igreja não crucificou o Senhor. Então você já tem essa informação muito clara no Novo Testamento. As tribos estavam em Judá, todas elas estavam em Judá. Roboão reinou sobre toda Israel, em Judá e Benjamim. Isso está muito claro. Então você precisa compreender isso melhor, e com essa visão que você tem desse texto a partir de agora, vai mudar o seu entendimento de Romanos 9, 10 e 11, que está falando de algo futuro para Israel. Então essa é a informação que você tem que compreender aqui. Eu deixo bem claro, né, que você pode fazer o seu próprio estudo, fazer o apontamento e você fazer essa sua compreensão de maneira clara. Eu termino aqui o nosso estudo. Quero deixar aí para você mais um convite para se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos, compartilhe, se junte a nós nesse estudo da palavra, onde nós vamos sempre mostrar dentro do texto aquilo que você precisa compreender para que você também cresça em conhecimento e graça. A paz e um abraço a todos.